Bom dia, Bom dia. que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. É interessante como a espiritualidade trabalha, né? Quando a Verônica conversou comigo para vir aqui hoje, né? Participar desse trabalho com vocês, nós conversamos sobre o tema que nós íamos discutir, que eu ia apresentar, refletir, e nós definimos então o que seria a Casa Espírita Encontro de Almas, né? Mas não tinha conversado ainda nada com o Edson, né? Aliás, nós nos conhecemos hoje às 6h30 da manhã. Nós marcamos para a gente vir junto para cá. E, evidentemente, a apresentação dele foi muito boa, né? Muito reflexiva para todos nós. E ele terminou falando sobre casa espírita, que agora é minha continuidade, né? Quer dizer, se a gente tivesse talvez planejado, Edson, talvez a gente não conseguisse com tanta precisão dar a continuidade do que você apresentou, né? Esse tema, casa espírita, nós frequentamos uma casa espírita, né? Todos nós somos espíritas, frequentamos uma casa espírita. Mas eu nem sei se todos nós temos a verdadeira dimensão, como o Edson disse, de o que é uma casa espírita, como é que ela se constitui. Ele abordou já aqui no início do seu trabalho que uma casa espírita ela não é formada aqui. Ela é formada no mundo espiritual. Dimensões espirituais de uma casa espírita de Sueli Caljás Schubert, ela trabalha isso muito bem. Nós trabalhadores, nós fundadores, nós que estamos ligados a uma casa espírita, a gente tem esses compromissos assumidos lá, como foi colocado por ele. A gente reencarna, né? E aí nós vamos então, em função do nosso livre-arbítrio, da nossa caminhada, a gente vai nos consorciando, nos ajuntando, nos unindo, até a gente formar uma casa espírita, né? E como nós estávamos comentando também com a Verônica e o Edson, quando nós chegamos, né? Nós chegamos aqui um pouquinho cedo, e a gente estava conversando ali dentro, né? Das dificuldades que foi a criação, a fundação de uma casa espírita nesta região e em todas as regiões do Brasil, em determinado momento da nossa história, né? Estamos falando da década de 40, final da década de 30, 40, aonde o espiritismo era visto de uma maneira completamente diferente do que é hoje. Onde existia preconceito, que ainda existe, mas já não com tanta intensidade, onde não se sabia o que acontecia dentro das casas espíritas, a sociedade não sabia, então esse preconceito era muito grande. Como ela falou na nossa conversa ali na cozinha, nós tínhamos, esses trabalhadores que estão lá naquela foto, eles tinham que se reunir no escuro, porque não podia alertar a vizinhança que estava vendo ali um trabalho, né? E nós vivemos hoje uma realidade completamente diferente. Apesar de ainda ter algum tipo de dificuldade, mas nós estamos aqui reunidos, com as portas abertas, sem nenhuma dificuldade, né? Então a gente já viu quanto esses pioneiros foram desbravando para nós, para que nós possamos externar a nossa crença religiosa sem nos preocuparmos em estarmos ferindo a lei. Então, quando nós falamos sobre casa espírita, e eu trouxe essa imagem aqui, que mostra muito bem aquilo que a espiritualidade nos fala a respeito de como é uma casa espírita, né? A sua dimensão física e a sua dimensão espiritual. A proteção que existe ao redor desta casa, as pessoas adentrando, aqueles espíritos que estão fazendo o controle de entrada dentro desta casa espírita, aqueles espíritos que vêm com boa vontade e aqueles que vêm com alguma intenção de criar dificuldades, eles são barrados lá fora. E isso é uma caridade. Porque eles teriam aqui comprometimento aqui dentro, criariam dificuldades para aqueles que estão trabalhando, então o trabalho não aconteceria. Então é importante que nós entendamos que a dimensão deste ambiente, ele tem todo um planejamento, como foi colocado pelo Edson também. Então nada é por acaso. Não sendo por acaso, a gente começa então a ver a história. O primeiro centro espírita, ele foi inaugurado em 1º de abril de 1858. Para aqueles de nós que estudamos a doutrina espírita,
exatamente um ano depois do Livro dos Espíritos. Kardec, vendo a necessidade de que se tivesse um ambiente com o aspecto exclusivo da manifestação da doutrina, e nós já vamos nos aprofundar no que nós estamos querendo dizer com isso, ele criou então, ele constituiu essa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que vai ter ali na Revista Espírita de maio de 1858, ele vai fazer um anúncio ali, dizendo que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, isso fundada em Paris em 1º de abril de 1858, a extensão, por assim dizer, universal que a cada dia tomam as crenças espíritas. Veja, ele começou já a perceber a expansão da doutrina na sociedade, havendo já necessidade, então, da criação de um local onde pudesse ter um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida, a sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas. O que ele quer dizer com isso, né? Pessoas sérias. Porque nós vamos ver daqui um pouquinho, ele vai começar a trabalhar lá no Livro dos Médiuns as reuniões, os tipos de reuniões. Né? Ele vai falar sobre as prevenções, isentas de prevenções, ou seja, isentas de preconceitos, que vão ao ambiente para estudar a doutrina, sem preconceitos. E, principalmente, desejo de ser esclarecidas, né? Que é o conhecimento. E ele vai definir lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 30, lá no Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele coloca lá no seu capítulo 1, fins e formação da sociedade. A sociedade tem por objeto de estudo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Ele quer dizer com isso, a casa espírita não é ambiente de discussão política. A casa espírita não é local de se discutir a respeito da economia. Do ponto de vista aqui, nós estamos falando aqui do início lá da discussão de Marx, né? Sobre o capital, e toda aquela história toda que existia, aquela convulsão social naquele momento. E toda vez que você traz para dentro do ambiente de uma casa espírita esse tipo de discussão, você causa afastamentos. Nós vimos isso ano passado, né? Independente de qualquer posicionamento político que nós temos o direito de ter. Eu tenho a minha convicção, você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Mas isso não pode ser trazido para o ambiente da casa, porque isso trará dissensões. Então é importante que nós entendamos que este ambiente é um ambiente no qual nós vamos estudar o quê? As ciências morais. Nós estudamos as ciências morais como? Quando nós estudamos ali na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que estamos falando sobre as leis morais. Lembram-se? Tem lá na primeira lei, chamada lei natural, e tem lá toda uma discussão. E tem uma pergunta que todo espírita sabe a resposta. Onde está inscrita a lei de Deus? Todo mundo sabe a resposta, certo? Todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos a resposta. Está inscrita na consciência. Então, quando nós temos esse tipo de preocupação de começarmos a estudar de onde viemos, o que estamos e o que faremos, neste conceito que o Edson trouxe agora há pouco, tudo bem, nós não temos que nos preocupar com o amanhã, fazendo com que eu perca esse objetivo final. Mas todos nós temos que pensar no amanhã, no sentido de que, se Deus me deu a oportunidade de estar neste momento reencarnado,
vivendo as minhas realidades, que são consequências das minhas ações do passado. E quando nós falamos passado, nós não estamos falando somente o passado de vidas anteriores. Nós estamos falando do passado do milésimo de segundo anterior a esse. Porque aquilo que eu fiz no milésimo de segundo antes deste momento já é passado. Eu não consigo mais modificá-lo. Eu posso corrigi-lo, mas modificá-lo não mais. Então, aquilo que eu fiz, ou deixei de fazer, aquilo que eu pensei, ou deixei de pensar, aquele bem que eu poderia ter feito e não fiz, já é passado. E todas essas ações têm as suas consequências. E a partir deste momento, quando nós nos preparamos para esse estudo das ciências morais, no sentido de nós entendermos quais são as leis que regem as nossas existências. A partir do momento que eu vou percebendo este mecanismo, o que eu começo a fazer? Se eu hoje sou consequência do passado, amanhã eu serei a consequência deste passado que é o meu presente. Eu preciso começar a me modificar, me transformar num homem de bem. E quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, não estou falando gênero. Então, a partir do momento em que eu vou me percebendo as leis que regem as nossas existências, a gente começa a se modificar, que é o grande objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral de cada um de nós. É nós aplicarmos no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente aprende na casa, tudo aquilo que nós estudamos. Mas o só estudar não é suficiente. Eu preciso estudar porque eu preciso adquirir conhecimento. Mas eu preciso aplicar no meu dia a dia tudo aquilo que eu aprendo. Então, neste processo, a gente vai vendo que... Vou colocar os 3 aqui já, assim fica mais fácil. Livro dos Médiuns, capítulo 29, tem lá sobre os tipos de reuniões. E Kardec vai dizer que existem 3 tipos de reuniões, né? As reuniões frívolas, as experimentais e as instrutivas. As frívolas foram aquelas utilizadas no momento em que a França, em 1850, começa a tomar conhecimento das mesas girantes. E quando a gente lê na história do Espiritismo as mesas girantes, o que acontecia lá? Eram perguntas frívolas, banalidades. Vou casar, vou ficar rico, com quem que eu vou casar? Certo? Lógico, tinha algumas perguntas mais sérias, quando Kardec começa, então, a se introduzir naquele trabalho. Mas o início era manifestação sobre banalidades. E quais são os espíritos que estão ligados a esse tipo de reunião? Os espíritos levianos. Quando nós estudamos ele nas perguntas de 100 a 103 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler ali, estudar ali o quê? As ordens espirituais. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os espíritos bons. Primeira ordem, os espíritos puros. E para cada uma dessas categorias, tem lá as suas principais características. E quando a gente estuda com mais profundidade os espíritos imperfeitos, nós vamos verificando que as características ali relatadas é aquilo que a humanidade hoje demonstra. Então nós vamos vendo que nós, a maioria dos espíritos ligados ao planeta Terra, ainda somos espíritos imperfeitos. Que precisamos viver num mundo de provas, expiações, ou no mundo inferior, né? Nos mundos primitivos. E aquilo que foi colocado também pelo Edson, que nós estamos neste processo de regeneração, estamos saindo do segundo nível, provas, expiações, estamos indo para o nível de regeneração, onde espírito de uma outra categoria espiritual, com outras características, habitarão. Aí nós poderíamos aqui enveredar a nossa reflexão sobre o estudo do Transição Planetária. Alguém já leu? Quem não leu, leia. Vale a pena. Manuel Filomeno de Miranda
traz duas informações desse livro que são imprescindíveis. É um livro bonito, porque Manuel Filomeno de Miranda vai descrever como aconteceu aquela tsunami de alguns anos atrás, que morreram quase 300 mil pessoas, né? Ele vai contar a história de como ele foi convidado para fazer parte da equipe, como aconteceu aquele processo, quais eram os espíritos que estavam ligados àquela situação, né? Então é um livro bonito nesse sentido, mas não traz nenhuma novidade. Porque outros livros da doutrina também falam de expiações coletivas. Então não tem nenhuma novidade. É uma história específica que vai contar sobre aquele evento. Agora, o livro tem duas informações que, na minha opinião, são imprescindíveis. Primeira delas, os espíritos ligados ao planeta Terra estão tendo as últimas oportunidades de continuar o seu processo evolutivo neste ambiente. Então, quando nós olhamos o mundo hoje, estávamos, claro, conversando sobre esse assunto. Quando você olha o mundo hoje, a impressão que tem é que a coisa, ao invés de melhorar, está piorando. Mas não é verdade. Nós já avançamos muito. Ah, existe violência? Existe violência. Mas já houve muito mais violência do que nós vivemos hoje. A violência era institucionalizada. Os vencedores adentravam as cidades e arrasavam as cidades. Não é assim hoje. Pode ter um foco ou outro no mundo, mas não é mais uma coisa que seja corriqueira. Então nós vamos percebendo que esta informação que Manuel Filomeno nos dá, ele realmente mostra que nós estamos vivendo este momento. Por quê? Deus é justo e Deus é bom. Ele permite que todos nós avancemos na senda do bem. Todos, sem exceção. Do mais abjeto ser humano que tenha vivido na face da terra, também um dia será espírito puro. Evidentemente que a caminhada de um espírito nesta condição será mais dolorida, será mais longa, será mais penosa, mas ele também tem a oportunidade de atingir a perfeição, refazendo o seu caminho, refazendo as suas decisões no sentido das consequências, corrigindo-as, para que devolva à lei o que retirou da lei. Existe um segundo item, né, um segundo tipo de reunião, que são as reuniões experimentais. Essa, sim, também estava muito ligada, naquele momento, às mesas girantes, e que durante muitos anos, inclusive no Brasil, nós tivemos reuniões em que existiam manifestações físicas, onde existiam aquela história dos moldes de parafina, né? As manifestações de espíritos que se materializavam em reuniões mediúnicas, né? Quando nós estudamos ali os livros de André Luiz, alguns livros de Emmanuel, em que ele vai descrevendo como é que isso ocorria. Chico também trabalhou na área de manifestação física. Até um dia que Emmanuel disse para ele, chega, não há mais necessidade disso. Esse momento de chamar a atenção, já conseguimos. Nós precisamos agora começar a trabalhar num outro processo. Porque quando a gente estuda como são preparadas e como são executadas essas reuniões de materialização, a gente vai percebendo os riscos que os médiuns correm. Porque ele exterioriza o ectoplasma e depois ele precisa reabsorver. Dependendo de como está o ambiente, da plateia. Porque tem gente que vai numa reunião dessa com boas intenções. Mas tinham aqueles que iam com dúvidas, querendo criar dificuldades para aquele que estava fazendo esse trabalho. Então, tudo isso formava essa psicosfera mental que poderia contaminar
o ectoplasma e o médium teria problemas. Mas teve uma finalidade muito específica, que era chamar a atenção. Mas hoje não há mais necessidade. Hoje o que nós precisamos é desse tipo de reunião, as instrutivas, para buscar o verdadeiro ensino, coisas úteis à nossa evolução moral, ao estudo da doutrina espírita e à pesquisa. Quando nós falamos de grupos de estudo, nós precisamos dar a verdadeira dimensão do que seja o grupo de estudo. Porque é através do grupo de estudo que nós vamos tomar conhecimento com a doutrina. Mas a pureza da doutrina. Esse é um outro cuidado que nós precisamos ter. Quem é dirigente precisa ter isso muito claro. Não introduzir na casa espírita conhecimento ou informações que não sejam fidedignas à doutrina espírita. Eu trabalho na federação, sou funcionário da federação, e nós temos lá um departamento que recebe obras das editoras para a gente colocar na nossa distribuidora e na nossa livraria. Vocês não imaginam a quantidade de obras que nós recebemos que não tem nenhum fundamento doutrinário. Então, se nós trouxermos isso para a casa espírita, nós estaremos fazendo um desserviço àqueles que estão estudando a doutrina espírita na nossa casa. Nós poderemos estar desviando do bom caminho alguém que precisa. Um daqueles 80 que o Edson colocou agora. O indivíduo chega na casa espírita para esclarecer, para consolar, para entender, e ele ali recebe um mau serviço nosso. Então é importante que o dirigente de uma casa espírita tenha consciência dessa responsabilidade. Nós temos livre-arbítrio. A casa espírita pode comprar o livro que ela quiser. Toda liberdade. Só que toda liberdade traz responsabilidade. Então, aquele que adentra a minha casa espírita e tem um desserviço em relação a isso, e tem uma conclusão que faz com que ele se desvie do caminho, eu sou responsável. Quando nós estudamos ali os caracteres do homem de bem, tem ali uma descrição imensa que o Espírito Verdade dá a essa resposta, e ali tem algumas informações que para mim são muito caras. Ele vai dizer lá, caridoso, vai dizer fraterno, uma série de virtudes, mas ele tem uma informação ali que é extremamente dolorida para nós, humanidade. Ele vai dizer assim, não basta não fazer o mal. Porque muitas vezes eu não faço mal por conveniência, por conivência. O mal está acontecendo ali, não é problema meu. Mas a resposta continua. Não basta não fazer o mal, e somos responsáveis por todo o bem que deixarmos de fazer. Aí a coisa pega. Então percebem, quando nós estamos falando numa casa espírita, nós estamos falando de todas essas consequências ligadas a esse tipo de situação. Por quê? Quando nós estamos falando de reuniões instrutivas, nós estamos falando de comunicações inteligentes que estão ligadas a espíritos nesta condição e que afastam os mentirosos e os brincalhões que estão ligados a essas duas primeiras aqui. Então, o próprio fato de eu instalar na minha casa espírita um grupo de estudo sério, um grupo de estudo que se preocupe no estudo da doutrina e na pesquisa da doutrina espírita, eu vou afastando os maus que podem adentrar ali para criar dificuldades. Estamos falando aqui ainda por este aspecto. Nós vamos receber espírito de uma outra condição nas reuniões mediúnicas. Aí é outra discussão. Nós estamos falando aqui das nossas responsabilidades ainda neste nível que eu coloquei para vocês. Então, o centro espírita, o que ele é?
o seu objetivo? Estudo e prática da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: religioso, científico, filosófico. Qual a finalidade? Construção de uma sociedade nobre e digna à luz do Evangelho do Cristo. Essa é a sua grande finalidade, é contribuir para que a mensagem do Cristo esteja entre nós. Esse é o primeiro aspecto daqueles que não entendem a doutrina espírita, que têm o preconceito contra a doutrina espírita. Eu não sei se vocês já viveram essa realidade, mas eu vivi em algum momento, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, me perguntavam se nós éramos cristãos. Então esse é o primeiro aspecto no qual o centro espírita contribui para que a sociedade se torne digna, né, nobre e digna à luz do Evangelho do Cristo. É um templo religioso, óbvio, né? Reunir aqueles que tensionam comunicar-se, conectar-se com Deus. É um lar porque fortalece os laços do amor, esforço na formação da família espiritual, das coletividades, na prática da solidariedade, fraternidade e caridade. Eu sempre digo que ser espírita na casa espírita é extremamente fácil. Por uma razão muito simples. A gente tem vergonha, muitas vezes, das nossas dificuldades. Mas eu estou num ambiente em que eu estou ali sendo induzido a ser bom. Porque eu tenho medo do comentário do outro. Então aqui, mesmo que a minha tendência ela vá desabrochar, eu asseguro. Ser espírita é do portão para fora. Aí é que a gente vai mostrar que esta prática da solidariedade, da fraternidade e da caridade, ela já está dentro de nós. E eu sempre falo uma coisa que para mim é muito forte. Olhemos-nos como motoristas. Quando nós estamos sentados atrás de um volante conduzindo um veículo. Como eu me comporto? A gente fala em fraternidade, solidariedade, né? E aí a gente leva uma fechada ou dá uma fechada. Ou a gente não respeita o pedestre, não respeita a faixa. São indícios de que a gente ainda precisa trabalhar este processo. Mas, no caso do centro espírita, vai fazendo com que a gente vá treinando. É através do treinamento que a gente vai conseguir a suplantação das nossas deficiências. Essa oficina, que desenvolve potencialidades e competências, a aplicação da cooperação, nós já falamos, né? Todos unidos no trabalho para o bem comum. Colocamos em prática os ensinamentos do Cristo. A gente coloca aqui dentro. É aqui que a gente começa. Que é o amor ao próximo, a tolerância e a indulgência. Quando nós falamos isso, tolerância, indulgência e bondade, que pergunta que a gente se lembra? Qual a caridade entendida por Jesus, né? São esses três componentes aqui, a tolerância, a indulgência e a bondade e o perdão, né? Isso então é essa pergunta 886. E aí a gente se pergunta, eu já pratico isso? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Me perdoem se ele é um exemplo simples, mas eu acho que ele ilustra bem isso que está aqui. Quando nós estamos numa casa espírita, são alguns conceitos que nós estudamos e que eles já estão muito claros para nós. O primeiro conceito é o da fora da caridade, não há salvação, correto? O segundo, caridade entendida por Jesus. Indulgência, bondade e perdão. Então, esses conceitos eu já tenho aqui, correto? Eu estudei e eu sei que esse é o caminho. E aí,
eu tenho um momento em que eu preciso colocar isso em prática. Eu não sei se a casa tem assistência social, Verônica. Não. No Ildefonso Correia nós temos, lá onde eu frequento, nós temos assistência social. Então eu pego um bem meu e levo lá no centro para dar para alguém. Quando eu faço isso, eu estou abrindo mão de uma coisa minha para dar para alguém, certo? Quando eu faço isso e essa pessoa recebe esse meu bem, o que a gente espera que ele faça? Que ele nos agradeça, certo? Ah, muito obrigado por você ter me dado aí uma calça, uma camisa, um paletó, alimento, seja lá o que for. E se ele não fizer? Não dou mais. A gente precisa... Vamos pegar o, que você falou. O exemplo precisa ser extremo. Então tem essa resposta da Verônica. Ah, é ingrato, nunca mais te dou nada. Ou, me desculpe, quando eu tiver uma coisa melhor eu lhe dou. Qual dos dois conceitos, qual das duas ações está ligada ao meu conceito? Fora da caridade não há salvação, e a caridade entendida por Jesus é indulgência, bondade e perdão. Qual dos dois, o primeiro ou o segundo? Óbvio que é o segundo. Por quê? Indulgência. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós está num momento. Então eu não posso julgar. Por quê? Porque eu já estive, ou eu estarei, vivendo aquela mesma realidade. Porque nós não sabemos o que virá no futuro das nossas existências. E isso é um exemplo que eu dou lá do Ildefonso Correia. Eu trabalhei durante muitos anos naquilo que nós chamamos Clube de Mães. E eu digo para vocês, você olhava aquelas mães que nós atendíamos, nós dávamos ali um lanche a elas, nós fazíamos uma palestra não sobre a doutrina espírita, mas sobre a existência de Deus. Dávamos um lanche a elas e depois elas iam lá fazer ou curso sobre a doutrina, aquelas que quisessem. Aí tinha lá o curso de costura, o curso de bordado, seja lá o que fosse. E quando elas estavam sentadas à mesa, comendo, você percebia claramente que algumas delas eram mais sofisticadas à mesa do que muitos de nós. São espíritos que, por alguma razão, precisavam viver aquela realidade. Para valorizar o que talvez em outras existências não valorizaram, desperdiçaram. Então, quando nós olhamos esse processo, a gente vai percebendo que eu preciso transformar este conhecimento intelectual em ação. E a casa espírita é essa oficina que vai fazendo com que a gente vá praticando, vai corrigindo, vai reposicionando. Porque é assim que a gente cresce. E a casa espírita propicia, as casas espíritas propiciam isso. Todas elas fazem isso. E eu falo de conhecimento de causa, porque, como eu disse, eu sou funcionário da Federação e eu visito casas espíritas. Porque eu sou do Departamento de Unificação e Expansão do Movimento Espírita. E a gente vai percebendo que as casas espíritas elas estão propensas a esse tipo de trabalho. Nós não estamos preocupados em proselitismo religioso. Nós não estamos preocupados em amealhar mais adeptos. Nós estamos preocupados em divulgar a doutrina espírita e cada um que faça a sua opção. Todas as religiões falam no bem. Todas, sem exceção. Cada uma vai ser a explicação de como é essa relação entre mundo físico e mundo espiritual,
a minha relação com Deus, todas elas vão dar a sua explicação. Então, todas falam no bem. Todas pregam o bem. Então, se você for um bom adepto da religião A, B ou C, não importa. Você é um bom adepto, você está ajudando a si, que é o primeiro compromisso nosso, transformação íntima, e a sua transformação acaba contaminando aqueles que estão ao seu redor. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo das encarnações. Para uns é prova, para outros expiação. E a resposta vai, e lá no finalzinho vai dizer: cada um, então, contribui para a obra da criação. O que é contribuição para a obra da criação? A transformação do mundo. Este mundo se transformará num mundo de regeneração, não por obra do acaso, mas pela nossa ação. Como o Edson colocou agora há pouco, quando nós lemos ali no Apocalipse, que está cheio de figuras e é difícil de nós entendermos, porque, evidentemente, quando foi escrito aquilo, visualizou, né, foi mostrada uma certa cena, e a pessoa, João, descreveu aquilo que ele viu. E eu tenho uma visão muito objetiva sobre isso. Vamos pegar um exemplo aqui entre nós. Estamos na floresta amazônica. Estamos tendo contato com uma tribo de índios que nunca ouviram falar sobre celular. E eu tenho como objetivo descrever para ele o que seja um celular. Já imaginaram a dificuldade? Eles não sabem o que é plástico, eles não sabem o que é onda magnética, eles não sabem o que é chip, ele não sabe o que é programa, ele não sabe que... Não sabe um monte de coisa. Como é que eu vou dizer para ele que aquilo é um aparelho que você faz? Aliás, o celular hoje eles até falam, né? Eles até falam, porque... A gente estava saindo de Curitiba, eu falei, não, eu vou pelo GPS. E ele nos trouxe por um caminho que não era um caminho que a gente estava acostumado, né? Aí não, será que nós vamos sair lá mesmo? Nós saímos. Então, o que eu quero dizer com isso é que este processo de descrição, ele vai depender de quem? Do interlocutor também. Então, quando nós estamos falando deste processo, nós estamos falando de que o objetivo da Casa Espírita é a divulgação da doutrina espírita. Se a nossa divulgação for bem feita, bem entendida, ótimo. Nós estamos ajudando a modificação do ambiente onde nós estamos, transformando pessoas melhores, transformando-se, ajudando a transformar. É um grande hospital. Um atendimento aos necessitados, que somos todos nós, através, no plano físico, atendimento fraterno, fluidoterapia, o passe, evangelho no lar. Isso é no plano físico. Né? E no plano espiritual, atendimento aos desencarnados, conforto, esclarecimento, ajuda, tratamento, orientação, despertamento, nas reuniões mediúnicas. Quem aqui trabalha em reunião mediúnica? Eu também trabalho. E eu sempre falo isso. Para nós que trabalhamos em reunião mediúnica, é um privilégio. Porque a gente vivencia na prática aquilo que nós estudamos em teoria. Espíritos que muitas vezes se manifestam nas nossas mediúnicas e não sabem que não fazem mais parte do mundo físico. Certo? E eles precisam desse conhecimento quando a gente estuda lá no nosso lar, quando a gente lê no nosso lar, que André Luiz passa aquele momento lá naquele ambiente onde ele era tratado como suicida. A mãe dele fala, em algum momento do livro, que ela foi lá várias vezes ajudá-lo. Mas ele não conseguia percebê-la. Mas então por que precisa, o mundo espiritual precisa de uma reunião mediúnica, que os médiuns na reunião mediúnica façam esse trabalho? É uma questão de afinidade de energias. Eles estão de mundo desperta. As energias do mundo espiritual são muito mais sutis. E ele não está preparado para isso.
Então é um grande trabalho que nós fazemos. Quantas e quantas vezes nós recebemos obsessores? Você fala com um e depois a gente ouve a descrição de que existia como se fosse um grande megafone lá do de fora, porque eles não permitiram que todos entrassem. Mas você está falando com um e toda a comunidade está ouvindo o que você está falando. O tratamento, o trabalho, a conversa, o despertamento, a coerência. O Edson fez uma observação que naquele momento me veio, numa das nossas reuniões mediúnicas, um determinado irmão contrário ao Cristo, que tinha vivenciado a Inquisição, extremamente revoltado. E eu fui conversando com ele, falando sobre o perdão, falando sobre as consequências, uma série de, aquilo que você aborda numa situação dessa. E no momento do nosso diálogo ele me pergunta: é fácil você falar em perdão? É muito fácil. Agora, viva como eu, aquele momento em que as minhas filhas e a minha esposa foram trucidadas. E nesse momento, eu disse para ele assim, eu meu sono. Eu disse para ele assim, mas as suas filhas e a sua esposa já perdoaram e você ainda não perdoou. Elas estão aqui e querem mostrar para você que esse é o caminho. Liberte-se. E a partir desse momento, ele registra a presença da esposa e das filhas. Então vejam o trabalho que se faz nesse tipo de atividade. Ah, mas eu não trabalho em reunião mediúnica, mas nós frequentamos a casa. Cada um de nós aqui está contribuindo com energias, mesmo que não saibamos. Cada um de nós aqui está contribuindo com um tipo de energia que talvez naquele dia um espírito que foi trazido para o atendimento não é na reunião mediúnica, na reunião pública. Eu estou ali sem saber, contribuindo para o atendimento de um irmão que necessita das energias que são minhas, específicas minhas. E muitas vezes a gente chega à conclusão, eu não sei aqui, né? Mas lá em Curitiba isso ocorre muito. Aquele dia frio, aquela garoa. Ah, eu não vou no centro hoje não. Então, quando nós estamos falando da casa espírita, nós estamos falando de todo esse processo. E nós temos que ter consciência da responsabilidade que nós temos quando adentramos do portão da casa para dentro. Esse ambiente foi preparado para nos receber, encarnados e desencarnados. Quantos irmãos são trazidos para a mediúnica, são atendidos na mediúnica e são convidados a ficarem aqui para acompanhar o estudo, para acompanhar a palestra? Não é assim? Eu tive um relato desse numa das nossas mediúnicas. O espírito veio agradecer a oportunidade. Ele falou, há algum tempo atrás eu fui atendido aqui. Estava extremamente revoltada. Acompanhei tudo que vocês falaram. Acompanhei os estudos. Acompanhei algum de vocês. E hoje eu posso dizer que estou num outro nível de consciência. E vim agradecer a ajuda. Que a partir de agora eu tenho uma outra caminhada. Qual é? Possivelmente uma reencarnação. Possivelmente fazer parte de um grupo de trabalho para atender outros. Então, quando nós estamos na casa espírita, nós precisamos ter esta consciência. Adentramos aqui. Esse ambiente ele foi preparado para nos receber.
As energias que foram colocadas aqui, não é a hora que a Verônica entra aqui e abre a porta, não. Muito antes. Aí a gente adentra, com as nossas dificuldades, com a nossa má vontade, com a nossa preguiça, seja lá o que for, e eu vou contaminar este ambiente. É como se eu adentrasse a uma sala de cirurgia que teve toda a asepsia com os pés sujos de barro. Eu vou dar um trabalho danado para a espiritualidade, para me isolar, para que eu não contribua negativamente. Então, quando nós estamos falando de casa espírita, estamos falando de templos religiosos, estamos falando de casa espírita porque somos espíritas e estamos numa casa espírita, mas isso ocorre em qualquer templo religioso. Há descrições de espíritos que falam sobre as igrejas, onde tem os nichos, onde tem lá o santo, a santa de reverência, estão cobertas de energias positivas. Que aquele adepto vai e liga-se àquilo e vai ter ali os seus benefícios, como nós temos no passe, como nós temos quando nós estamos sentados aqui. Nós não sabemos o que está acontecendo, a gente não tem dimensão. Quantas pessoas, isso é colocado pela espiritualidade também. Quantos de nós adentramos a casa espírita, temos potencialmente algumas doenças que serão eclodidas, estão lá no nosso íntimo. Mas o meu comportamento, a minha maneira de me relacionar na casa, o meu trabalho, me credencia a espiritualidade dizer, isso aqui você não precisa mais, você já avançou. Um câncer que estava programado e não aparece mais. Ou um câncer que aparece e é tratado. Ou uma coisa mais grave no sentido de perda de um órgão, de um membro, e você perde um dedo. Não perde a mão. Percebem? Então, quando nós estamos falando de casa espírita, nós estamos falando deste ambiente que nós temos que ter muita responsabilidade quando aqui nós adentramos. Com o que eu falo, com as conversas. A gente teve um relato numa das comunicações, como eu não vejo, né, eu me refiro a uma irmã. Ela relatou que há muito tempo ela estava para lá do muro, que não tem espaço aqui para ficar, dentro e fora, está cheio. Mas ela ouve tudo que a gente estuda, que a gente conversa, as orações, e ajuda muito eles para lado de lá. Sim. E esse dia, ela falou que um dos senhores que cuida da entrada chamou ela e deixou ela dar esse relato, né? Dar esse relato também. E esses dias atrás, alguém falou assim que há muito tempo eles estão aqui também, uma outra, de vez em quando eles servem sopa para eles. E tem, às vezes, também quem tem música para dar uma acalmada mesmo. Tem alguém que toca música e acalma mesmo. Esses são um dos relatos que a gente tem. E sabe, Verônica, que a música é um dos grandes instrumentos que a espiritualidade se utiliza para esse tipo de trabalho. Eu, durante muitos anos, eu cantei no coral do Defonso Corrêa. Né? Em função agora das minhas viagens, né? Eu não tenho mais... Porque a regra do jogo lá é a seguinte. Para cantar num evento, precisa ensaiar. Se não ensaia, não canta, né? Se não participa do treino, não joga. Né? E como eu tenho viajado muito, sabem? Eu acabei saindo do coral. Mas, todas as vezes, nós tínhamos um trabalho de final de ano, nós fazíamos um périplo por vários locais. Hospital, nós íamos em Ponta Grossa, nós fazíamos lá várias casas espíritas, várias casas de vovozinhas, né? Tudo isso nós fazíamos. E um belo dia, e na mediúnica onde eu trabalho, uma vez um determinado espírito veio dizer para nós a importância do nosso trabalho. Porque através da música, eles conseguem quebrar aquela couraça que muitas vezes que o espírito está envolto, e é ali que conseguem entrar as energias que farão com que ele comece a se modificar. Nós tivemos um caso lá no hospital em que a pessoa entrou no ambiente,
totalmente fechada, totalmente alienada. Totalmente alienada. Sem nenhuma reação. Simplesmente sendo conduzida. Inclusive, ela pegou e sentou no cantinho, essa pessoa, né? E nós começamos a cantar. Aí os enfermeiros que estavam cuidando dela, porque ela precisava ser cuidada por um enfermeiro, foram percebendo que ela foi se transformando. E começou a cantar com a gente. Veja, e alienada, e teve essa interação. E o Espírito veio colocar para nós exatamente isso, que a música é um aspecto da terapia que ele se utiliza muitas vezes para quebrar esse tipo de invólucro que os espíritos têm. Então, o que nós estamos querendo colocar com isso, né, a nossa reflexão, é que nós que somos espíritas e frequentamos uma casa espírita, nós temos que ter consciência das responsabilidades que nós temos. Não é só chegar aqui, ouvir o que alguém está falando e ir embora. Nós estaríamos tendo o mesmo comportamento, me perdoem, mas da missa das 10. Íamos à missa, ouvimos e embora. Nós temos que ter esse compromisso. Nós temos que ter essa responsabilidade. Quando nós adentramos a uma casa espírita, nós estamos adentrando a um local onde tudo isso acontece. Quantas descrições nós temos do ambiente hospitalar da casa espírita? A casa espírita não é só essa construção que nós estamos vendo aqui. É muito maior do que isso. E nós temos lá na descrição no Defonso exatamente isso. Eles vão descrevendo o ambiente, a quantidade de pessoas sendo atendidas. E eu, que estou sentado no banco, ouvindo alguém falar uma prece ou uma reflexão que está sendo colocada, eu estou contribuindo com as minhas energias para que esse tratamento ele se feche. Então, se eu estou aqui dentro, como foi colocado, que estejamos em oração sempre, nós estamos emandando energias para o outro lado da vida, para que ela seja utilizada no tratamento, na ajuda àqueles irmãos que necessitam. Eu não estou só sentado aqui. E quando a gente fala de 80 anos de espiritismo numa região, que estava falando agora há pouco com o Rafael, que é uma região que tem uma série de preconceitos, imaginem o que a espiritualidade faz nessa região. Nós temos uma região no estado, que eu não vou citar para não. Nós temos uma região no estado que quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, imediatamente o responsável da área se comunica na nossa reunião mediúnica. Por exemplo, muito obrigado por vocês terem ido. Porque vocês não sabem o trabalho que vocês fizeram. E aí vai relatando algumas coisas que aconteceram. Porque é uma região onde existe um preconceito muito grande. Onde determinada religião é predominante ainda. E ele diz, continuem, nós precisamos que vocês ajudem. Porque só nós desse lado, né, não conseguimos. Então, é este trabalho que nós estamos falando, que nós devemos ter nas nossas mentes quando nós estamos numa casa espírita. E aqui nós poderíamos continuar mais uma hora, mas eu acho que está na hora de nós terminar. Como eu disse, Manuel Filomeno de Miranda tem um livro que ele fala sobre, me recordo agora o nome, me fugiu, em que ele fala sobre a fundação de um centro espírita. E o centro espírita chamar-se Chico Xavier, Francisco Xavier. E aqueles irmãos que vão fundar esse centro com esse nome, Francisco Xavier é consultado. E ele vai dar uma série de instruções e condicionamentos para que aquele nome seja colocado no centro. Ele diz, se isso for cumprido, eu autorizo colocar o meu nome. Então vejam a responsabilidade que nós temos.
Aqueles irmãos, como foi dito no início, que terão a responsabilidade de fundação, não é uma decisão de agora. Isso é tomada, essa decisão é tomada, são feitos convites antes da reencarnação por necessidade reencarnatória. Como foi o exemplo que o Edson colocou agora há pouco. Então, que nós tenhamos, né, toda vez que nós adentrarmos a casa espírita, que nós tenhamos esse tipo de conscientização, esse tipo de responsabilidade para com o ambiente onde nós estamos. Agradeço a atenção de vocês, muita paz a todos, aproveitando também que estamos aqui próximo do Natal, né? A gente com certeza não se verá até o Natal, pelo menos fisicamente, podemos ver em sonho, né, desdobramento. Todos tenhamos um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, muito sucesso, né? E que nas nossas comemorações do Natal nós tenhamos Jesus como nosso modelo e guia, orando para que ele, com sua imensa misericórdia, estenda suas mãos sobre o nosso planeta, que precisa dessa ajuda nesse momento. Passamos por grandes dificuldades. Muita paz a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.